A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho e hoje nós estamos no nosso 18º áudio, do estudo de João, aprendendo sempre, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós paramos no capítulo 8 e no seu versículo 36. Eu vou ler o 36 para a gente dar continuidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parei aqui nesse versículo ontem, É claro, meus irmãos, que conhecemos cristãos que dizem que foram libertos, mas não foram. Então, na verdade, não foi o Filho que os libertou. Ali houve um engano, uma emoção, e ele não foi totalmente liberto. Porque quando o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Como é que uma pessoa diz liberta, mas continua no tráfico, na droga, na bebida, na prostituição? Então, na verdade, ela não foi livre, Ela não aceitou realmente como tinha que aceitar. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Verso 43. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, a palavra de Jesus era difícil ter um compreendimento porque eles não aceitavam as palavras dele, Eles não entendiam porque não aceitavam. Então, ficava muito difícil. Agora, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que complicado isso, meus irmãos? Uma certa vez eu fiz um cafezinho que eu falei bastante da mentira. Bombou mesmo. Muita gente gostou, muita gente voltava a pedir. Hoje eu nem sei mais qual áudio que é. Eu gravo todo dia, Mas é interessante aqui que Jesus diz que aqueles que amam a mentira acabam se tornando filhos do diabo, Aqueles que praticam, aqueles que proferem a mentira, é semelhante ao próprio diabo. Então a pessoa tem que tomar cuidado com o que faz. No dia que eu preguei isso, uma criança chamada Iago, acho que ela tinha 5 anos, ela ouviu essa mensagem com o seu irmãozinho e com seu pai e sua mãe. Daquele dia em diante, ele nunca mais esqueceu a personalidade mentira. E toda vez que alguém mentia perto dele, ele falava: O pastor Alex disse que aquele que mente é igual o diabo, porque está fazendo a vontade dele. O diabo é o pai da mentira. Ele não falava claramente o que eu preguei, mas ele tinha entendido que não podia mentir. E hoje, meus irmãos, a mentira acaba se tornando uma parte da pessoa. Ela acha que não tem nenhum problema. Então ela pratica uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Ela diminui. Ela acredita que ela é pequena demais para Deus julgar. Ela acredita que a mentira é pequena demais para ser levada ao inferno. E não é bem assim. Então, mentirinha e mentirão, ambas são mentira. E o pai da mentira fica muito feliz. Pensa num ser que fica muito feliz quando vê um cristão mentindo, tá? Cuidado. Verso 45.
Mas porque vós digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônios. Antes honro ao meu Pai e vos me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Há uma crença de que todo aquele que aceita Jesus, ele nunca vai ficar de frente da morte, né? Ele morrer e encontrar a morte ceifando a vida dele. Não. Há uma crença baseada nesse versículo, mas a gente não tem mais bases bíblicas, não podemos criar uma ideia a partir desse versículo que isso vai acontecer. Nós vamos ter que desgrudar dessa carne, meus irmãos. E muitas das vezes a gente fica ouvindo as pessoas criarem ideias e achamos que aquilo é o real, e não é. Verso 52. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é dada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso. Como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Viu, meus irmãos, que ele estava dando uma revelação de quem era ele. Uma revelação das coisas que ele fazia. De tudo que ele ouviu de seu pai. Só que os judeus não estavam interessados nisso. E como Jesus disse que ele conheceu Abraão, eles não creram. Porque eles falaram: poxa, você não tem 50 anos. Como é que você pode dizer que conhece Abraão? Tem alguma coisa errada. Então eles pegaram e falaram que ele tinha demônios, xingaram ele. Mas quando viram que não tinha mais jeito, que eles pegaram? Pegaram pedras para tentar atirar sobre ele, né? E aí o que ele fez? Ele ocultou-se e saiu de perto deles, para que não morresse ali, né? Jesus também era muito ligeiro. Bom, vamos entrar no capítulo 9. A cura de um cego de nascença, né? Ele nasceu cego. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, temos um personagem aqui que é um homem cego. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, quem é que pecou? Foi ele mesmo que pecou para estar cego assim? Ou foi os pais dele, que por causa do pecado ele nasceu cego? Havia um entendimento no meio dos judeus que quando uma pessoa ela tinha algum defeito, alguma doença, alguma coisa assim, ou era porque ele pecou, ou porque seus pais pecaram e sobressaiu na criança, né? Eles tinham esse entendimento. Verso 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem as obras de Deus.
Naquela época, Jesus permitiu, e eu não digo que hoje possa acontecer a mesma coisa. Algumas pessoas nascerem com cegueira, paralíticos. Mas por quê? Por causa do pecado de seus pais? Muitas das vezes não. Por isso que as igrejas, por meio de Jesus, têm ministrado curas, porque são para a glória de Deus. Eu mesmo já vi uma menina, meus irmãos, que o bracinho dela não dava 2 dedos assim, ó, muito fininho. Só tinha o osso, a pele e as veias. E ela estava sentada numa cadeira de roda. Eu estava num ministério que eu não vou pronunciar. E aí, eu era daquele ministério, levaram ela lá para receber uma oração. E quando teve a oração, meus irmãos, eu duvidava. Eu não cria que milagre existia. Eu nem era crente ainda. E o meu cunhado falou para mim, olha para o lado, tá vendo essa menina? Nem eu nem ele era crente, mas ele acreditava em milagres. Ele falou, fica olhando para ela. Quando aquele pastor começou a orar, eu senti algo muito forte, meus irmãos, e eu fiquei com medo de eu cair possesso, eu achava isso, né? Então, eu ficava com o olho aberto, mas de repente aquele negócio foi tão forte que me pegou, e eu fechei meus olhos, e comecei a balançar e pedir perdão, a balançar a cabeça e pedir perdão, e de repente, meus irmãos, quando eu abri meus olhos, eu vi ali, meus irmãos, aquela criança de pé, e Deus a curou. Então, nós vamos parar aqui, nesse momento do milagre, e eu continuarei amanhã. Amém? Bom, anota aí a lição de casa, meus irmãos, Êxodo 6:7. Êxodo 6:7. Amém? Bom, está fazendo aniversário hoje a Nilza da Porteira Branca, daqui de São Paulo, tá? Quem te parabeniza é a Beth. Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário do Maurício de Ipiaú, lá na Bahia, né? Ele é primo da Beth. Maurício, feliz aniversário. Deus te abençoe grandemente. Deixa eu ver. Hoje também é aniversário da Vilma Ribeiro, lá da Bahia. Vilma, um grande abraço, um feliz aniversário a você. Que Deus te abençoe profundamente, né? Eu tenho uns abraços aqui, meus irmãos. Eu quero mandar um abraço para o grupo Casa de Oração, um grande abraço do pastor Alex, e para a missionária Aparecida Pinheiro e o seu esposo, o pastor Lenildo, tá? Um grande abraço a vocês. Um abraço ao grupo Intercessora da Última Hora e para a irmã Juliana, lá da Paraíba. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Muito obrigado por serem ouvintes da palavra de Deus, né? Que maravilha, tem mais abraços. Quero mandar um abraço para o Felipe de Portugal. O Felipe é jogador, meus irmãos. Eu vou orar para que Deus venha abrir as portas aí para ele, tá? O Felipe de Portugal e a Miriam e o Gabriel, que são irmãos do Felipe, que moram aqui no Brasil. A irmã Eliane, eu mandar um abraço para ela também, que é a mãe deles, né? E os netos Gigi e Ayla. Um grande abraço do pastor Alex. E para os grupos Igreja Online, Família de Vencedores, Família Santos, Palavra do Dia e Grupo Só Alegria. E um grande abraço para Eliane, que mora lá em Portugal, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, varoa. Também o meu abraço hoje é para a minha amiga Maraia, que eu pronunciei o nome dela errado, né, meus irmãos? Maraia Leal. Bom, tá aí. Um grande abraço do pastor Alex. Me perdoa por ter pronunciado o seu nome errado. É Maraia Leal, tá? E a sua mãe, Ana. Um grande abraço a vocês. Elas são lá de Iranduba, Amazonas, né? Bom, eu fico por aqui, meus amados irmãos. E amanhã tem mais.